Ao longo das últimas semanas, aqui no Jornal da CBN, a gente vem conversando bastante sobre a proximidade das eleições. E hoje chegou o dia da votação, quando temos que escolher o nosso candidato a prefeito, o nosso candidato a vereador na nossa cidade. Essa é uma decisão muito difícil já para os adultos, não para quem acompanha o noticiário todo dia, para quem ouve as notícias aqui na CBN. Essa é uma decisão bastante complicada. E a gente sempre fica se questionando, pensando também aqui, as pessoas estão começando a votar agora, começando a se interessar agora, quem ainda tem uma formação ainda muito jovem, muito nova com relação à compreensão de texto. E tem uma empresa que se preocupa bastante com a capacidade dos estudantes em serem leitores proficientes e também engajados, que é a Guten Educação e Tecnologia. Para a gente entender, numa situação como essa, de debate político, de troca de ideias, que a gente tem que tomar as rédeas das nossas decisões na sociedade, vamos conversar agora com a Daniele Brantes, que é administradora e sócia fundadora da Guten Educação e Tecnologia. Daniele, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Daniele, no momento em que muitas vezes há aí uma desilusão da política com relação a muitos dos casos que vieram à tona de corrupção, como que a gente faz para trazer esse interesse de algo que às vezes é de difícil compreensão para um público que ainda está aprendendo a compreender cada texto, hein? Perfeito, de fato, o que a gente percebe é que existe uma desilusão, mas não existe um desinteresse, né? O que a gente percebe é que cada vez mais as pessoas estão se interessando ou se reinteressando pelos temas da democracia, temas que lidam com questões de cidadania, etc. O que falta muitas vezes são fontes de informação que sejam adequadas para a proficiência leitora de cada pessoa, ou que ajudem essas pessoas a compreender os fatos, a distinguir fatos de opiniões, para que de fato elas consigam se posicionar diante dessas situações. Então, com isso, o que a gente percebe é que a necessidade é que existam veículos e que existam portais que tragam notícias em linguagem adequada para o público, para que eles consigam tomar as decisões e consigam se posicionar perante os fatos. Ou seja, hoje um jovem, quando ele vai pesquisar um pouco mais sobre política, ele se depara com textos muito complicados e o que acaba afastando o jovem, ou quem ainda está aprendendo a ter uma compreensão melhor de texto, da política. Por exemplo, se a gente, aqui na nossa experiência na Guten, o que a gente percebe? A gente trabalha com um público infanto-juvenil. No semestre passado, a matéria que mais foi lida pelo nosso público, que são crianças e jovens que estão no ensino fundamental e médio, foi, por exemplo, a matéria sobre o impeachment. E esse público procurou voluntariamente essa matéria, assim como a matéria sobre o Zika vírus, queriam se informar sobre esse tipo de notícia. O que acontece? Que geralmente os veículos tradicionais, eles são escritos pensando no interlocutor adulto e que já tem um conhecimento prévio, já domina alguns termos, que esse público infanto-juvenil, apesar de ter muita curiosidade sobre o tema, não detém tais conhecimentos prévios. Então, o que a gente trabalha na nossa forma de escrita, os nossos jornalistas aqui na Guten trabalham, eles vão abordar os temas, eles não buscam infantilizar os temas em momento algum, só que trabalham de uma forma um pouco mais direta. Caso tenha algum conhecimento prévio demandado, a gente vai trabalhar esse conhecimento prévio também para já dar esse repertório para esse estudante, para que ele consiga compreender de fato a linha mestra aí da notícia. Às vezes ser simples pode cair no simplório. E também aí num juízo de valor, às vezes quando quer se explicar de alguma coisa de uma maneira muito rápida. Imagino, muitos pais às vezes se colocam nessa situação, né? Como é que eu explico isso sem dizer exatamente qual é a minha opinião e deixar que o meu filho ou que o meu sobrinho entenda isso, né? Uma das coisas que a gente trabalha bastante na Guten é que a gente não traz só o texto para o aluno, para o estudante. A gente também agrega a isso uma série de atividades que esse estudante vai fazer em torno daquela temática. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando a questão das eleições municipais, eu quero que o meu filho
que tem 12 anos, 13 anos, e que ele se intere sobre esse assunto, que ele saiba quais são as responsabilidades de um prefeito, como que é a melhor forma de votar, etc. Então ele vai entrar no Guten News, vai ler aquele texto, mas não só isso, vão ter atividades que vão repertoriar esse aluno também, para que ele se sinta mais engajado com a leitura. Ele vai jogar um jogo que vai testar a compreensão de texto dele, e dessa forma a gente vai trabalhar um texto que às vezes pode ser complexo, a gente não está tornando isso, olhando isso de uma forma simplista, só que a gente vai dar todo o suporte para esse estudante conseguir abordar esse texto de uma forma diferente. Bom, se ele vai para esse teste é porque algum interesse ele já tem. Quando ele mostra esse interesse e vai para o teste, o estudante tem acertado ou não? Tem. O que a gente percebe é assim, quando os temas são mais cabeludos, então, por exemplo, quando a gente fala de um tema de política, da área de economia, quando a gente vai introduzir um conceito de inflação para os jovens, por exemplo, existe uma dificuldade que é natural, afinal eles estão aprendendo. O que a gente quer é que eles evoluam. Então, muitas vezes o que a gente percebe é que nas primeiras atividades, e a gente avalia toda essa evolução dos alunos, nas primeiras atividades eles têm muita dificuldade, mas o essencial é que a gente mantenha o engajamento dele para que eles consigam passar por esses desafios e aí sim eles vão engatar e vão entrar em fluxo. Como quebrar a ideia de que muitas vezes deve se deparar naquela situação nos primeiros momentos, isso tudo é muito chato, como atraí-lo para isso que é importante para que a sociedade seja cada vez melhor, cada vez tem mais gente trabalhando e decidindo por todo mundo, né? Exato. O que a gente percebe é que a questão do isso é muito chato, às vezes tem mais a ver com o veículo, ou seja, o jovem não se identifica com aquele tipo de veículo que foi feito por um adulto, que fala a linguagem e está numa identidade visual para um adulto. Então, quando ele olha o nosso conteúdo, quando ele está com jogos, gamificado, trabalha numa abordagem que é mais próxima à vida desse estudante, essa questão do isso é chato, para mim, não acontece, não. O que a gente percebe, a devolutiva que a gente tem, e o Guten hoje é utilizado em muitas escolas, principalmente aqui na capital de São Paulo, a gente percebe que o que eles querem é mais. Então, a gente tem o caso dos estudantes que usam em sala de aula e depois vão para casa e continuam lendo. Interessante. Bom, e aí eu fico imaginando o seguinte, a internet, as redes sociais, cada vez mais, principalmente nos momentos políticos que vivemos nos últimos anos, né, de 2013 para cá, muito presente, né, muito próximo de tudo de todo e qualquer tipo de público. Esse excesso de informação, essa quantidade, também com a internet e as redes sociais mais presentes, tem ampliado o interesse do jovem pela política, na sua visão, Daniele? Acho que sim. Quando tratado da forma adequada, sim. O que acontece hoje com excesso de informação é que a primeira habilidade, competência que um jovem tem que aprender não é só navegar pela internet, mas ele também tem que aprender a fazer uma curadoria das fontes que ele vai olhar. Porque hoje o excesso de informação, você vai ter coisa certa, errada, você vai ter veículo que vai dar uma opinião ao invés de colocar um fato. Então, o que a gente vê é que a gente tenta trabalhar muito isso, essa habilidade leitora, que esse leitor ele seja crítico frente ao que ele é exposto na internet, e para isso a gente faz até atividades de distinção de fato e opinião, posicionamento do jornalista frente ao texto, para que esse jovem realmente ele entre nessa era digital, se beneficie de toda essa informação, mas consiga não ser levado pela onda, mas consiga se posicionar de fato. Bem interessante. Bom, Daniele Brandtz, administradora e sócia fundadora da Guten Educação e Tecnologia. Imagino que só para encerrar nossa conversa deve ter muitos pais aí, tios, amigos querendo indicar como é que eu faço para utilizar a ferramenta de vocês para trazer mais informação e consciência política para os jovens. Olha, todos os pais, tios e avós que quiserem utilizar o nosso conteúdo, nós temos um conteúdo disponível e gratuito na internet para jovens, para o público infanto-juvenil. Basta que se cadastrem a gente tem um website que chama www.gutennews.com.br. Todos podem acessar o Guten News, criar sua conta, e eles podem navegar pelo aplicativo, e lá eles vão ter os mais variados conteúdos, desde política, economia, cultura, bem-estar, tudo para os jovens. Legal. Daniele Brandtz, muito obrigado pela conversa conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia e bom voto, hein? Obrigada para você também.